Rapaziada, todo mundo sabe aí o que aconteceu com o Rossi voltando pra casa no carro dele, blindado, enfim, foi vítima de tiros aí na volta da Argentina nesse último jogo contra o Central Córdoba. E o Flamengo se pronuncia sobre isso. Se liga aí. Na condição física que ele tinha nos tempos em que era atleta. Não, seríssimo esse episódio. Felizmente o carro do Rossi era blindado, porque estivemos perto de acontecer uma tragédia, PVC. Poderia ter acontecido uma tragédia, a gente tem até as imagens aí do carro dele, onde foi alvejado, onde o carro levou os tiros. Então, uma situação realmente muito grave. Não é para naturalizar. Não, de forma alguma. Isso acontece, carro blindado tem em São Paulo, carro blindado tem em Fortaleza, carro blindado tem em Salvador, carro blindado tem em Porto Alegre, carro blindado tem no Rio de Janeiro. A gente não tinha que naturalizar o fato de que precisa ter um carro blindado. O Rossi podia ter morrido, não fosse o fato dele ter um carro blindado, porque ele veio morar no Rio de Janeiro e entendeu que morando no Brasil ele deveria ter um carro blindado. Mas já aconteceu... Porque ele tem condições financeiras para blindar um carro. Exatamente, porque ele tem um salário altíssimo como grande goleiro do Flamengo que ele é. A gente não pode naturalizar isso. Agora, a gente sabe ao mesmo tempo que isso tem acontecido em vários lugares do mundo, como a Argentina, no caso do Fernando Cáceres que eu citei, como no México, especialmente na região de Torreón, que é uma região que tem muito problema com o tráfico de drogas. Acontece muito nessa parte do norte do México e aconteceu muito na Colômbia. O que às vezes me surpreende é que a gente não perceba no Brasil que muitas coisas que acontecem hoje no Brasil são muito semelhantes àquelas que nos anos 80, no ápice da crise do tráfico na Colômbia, a gente dizia, pô, mas isso está acontecendo na Colômbia? E a gente não repara que isso está acontecendo no Brasil, né? Acontece em outros lugares, mas como nós somos brasileiros e moramos no Brasil, estamos falando de coisas que estão acontecendo no Brasil. O Braz está voltando já, está reconectado com a gente, mas antes de ouvi-lo, eu quero trazer aqui a nota que o Flamengo divulgou e também a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Flamengo divulgou a seguinte nota, que ao desembarcarem no Rio de Janeiro, ele explica aí a situação, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após a partida na Argentina, alguns automóveis e jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. E o carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros, que foi o que a gente mostrou agora há pouco. Apesar da ocorrência grave, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu, felizmente, então. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências e mais informações o Flamengo vai atualizando ao longo do dia e por isso a gente traz o Braz aqui. E aí a nota da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP. Braz, então... Expliquei bem o mapa, Braz. Você ouviu? Janeiro na palma da mão aí, cara. Morei bastante tempo aqui, tá tudo. Então, Braz, vamos continuar, né, no que você estava contando pra gente, como aconteceu esse episódio. Foi uma blitz falsa, foi isso? Como que se deu esse incidente? E agora, como é que tá, em que momento está da investigação? Exatamente. Esse tipo de ação dos criminosos, infelizmente, é muito comum aqui no Rio de Janeiro, nessas localidades aí, nessas vias expressas. Eles costumam agir dessa maneira, faz ali uma blitz falsa ali, eles meio que saem do carro ali, fecham a pista e vão praticar o assalto. A informação que eu apurei é que nessa ação, eles, embora estivessem passando outros jogadores do Flamengo em outros veículos no momento, eles já foram direcionados pro carro do Rossi. E aí o Rossi, por ter o carro blindado, ele conseguiu arrancar, sofreu, né, os 4 tiros aí no carro, pegou um no vidro, um no retrovisor, um na porta, um no aro da roda, mas graças a Deus, né, a blindagem do carro dele, ele conseguiu se salvar. E aí eu apurei que, enfim, ele ficou muito nervoso, obviamente, ainda mais é um estrangeiro, né, gente, que a gente está tendo aqui no nosso país, né, no caso aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade. E, enfim, e aí ele preferiu ir para casa, até porque ele estava meio que virado ali, né? Veio direto pro Rio de Janeiro da Argentina, preferiu ir para casa, ficar com os familiares, tranquilizar os familiares. E aí toda a burocracia, os procedimentos aí da ocorrência
devem ser feitos agora na parte da tarde. E aí uma outra apuração que eu tenho é que o Flamengo entrou, né, no circuito ali para dar um suporte pro goleiro. Inclusive o Flamengo entende que foi um caso institucional, né, que envolveu a instituição, e por conta disso a diretoria do Flamengo inclusive já fez contato com o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, assim como também com o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, para, enfim, colaborar com as investigações, cobrar as investigações, né? Lembrando que, segundo o que as polícias, né, tanto civil quanto a militar, nos passaram aqui mais cedo, é que ninguém foi preso, pelo menos até o momento. Depois dessa ação no Rossi, 2 cidadãos comuns foram assaltados, né? Essas vítimas, sim, foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento, mas até o momento os criminosos não foram assaltados. Infelizmente, é uma rotina, eu não sei, eu até peço desculpa, a minha conexão estava ruim, mas aí no início, né, na primeira entrada, eu disse que eu mesmo fui assaltado mês passado, né? Então aqui não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não importa se você é um cidadão comum, se você é um astro do Flamengo, enfim, todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. E aí o Rossi, inclusive, quando ele se manifesta, né, através das redes sociais, no caso foi através da rede social da assessoria de imprensa pessoal dele, ele meio que coloca, meio não, né, ele coloca na conta do estado do Rio de Janeiro. Tá morando aí há menos de um ano no Rio e já sabe como é que a banda toca por aqui. Ele falou que, assim, a aspa, né, mais forte ali da nota oficial dele diz: fui mais uma vítima da falta de segurança do estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, todo mundo tá sujeito, não tem se é famoso, se é rico, se é pobre, tá todo mundo, infelizmente, sujeito a essa violência. Rapaziada, todo mundo que mora no Rio de Janeiro, a gente que mora aqui sabe, Rio de Janeiro é isso aí, mano. Não tem hora, não tem lugar. Infelizmente, você pode ser pobre, você pode ser rico, é legal, Rio de Janeiro é bonito, tem umas coisas legais, sim, mas infelizmente segurança não é uma das coisas comuns no Rio de Janeiro, né? Pelo contrário. Não sei se vocês lembram, mas uns 3 meses atrás o Rossi deu uma entrevista para um jornal lá da Argentina e ele falou que se recebesse proposta, oportunidades para jogar na Europa, ele sairia sim do Flamengo, que ele tem vontade de jogar na Europa, né? Aí agora, imagina como é que fica a cabeça dele com uma situação dessa, né? Voltando do trabalho, indo pra casa, como é que fica a cabeça dele, da família? Ainda mais como foi falado no vídeo, né, cara? Ele não é brasileiro, não é daqui. A gente que já tá, por assim dizer, acostumado, fica incomodado quando acontece isso com a gente, pô, obviamente, cara. É risco de vida. Imagina pro cara que nem é daqui, é da Argentina, tá aqui há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo. Como é que fica a cabeça do cara, né? Pros próximos jogos, a questão da continuidade dele pra cá, isso pode inibir outros jogadores a vir morar aqui. É complicado, mano. Essa situação de segurança no Rio de Janeiro é complicado, mas a gente sabe que é um negócio muito profundo. Não é simples assim de se resolver, né? Porque não é de interesse de muitas pessoas que isso se resolva, né? Não é do interesse de parte das autoridades, a gente sabe disso, né? Infelizmente é algo que a gente convive e vai conviver por muito tempo. O link da UOL Esportes vai estar aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!